Olá, 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 pessoal. Vamos lá hoje com Direto com a Adri. Quinta-feira. Eu tô aqui nesse calor pavoroso da cidade de São Paulo. Eu não sei onde vocês moram, mas aqui o negócio tá feio. Tô com muito calor. E a gente até teve que desligar aqui o ventilador, porque senão fica ruim o barulho, a gente não consegue escutar direito. Mas sejam bem-vindas no Direto com a Adri. Olha só, tem gente já entrando. A Jaque, a Lu. Oi, Lu. Oi, Jaque. Olá, pessoal. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Direto com a Adri. E para quem já conhece, já me segue, já vem aqui, né, já tá acostumado com as lives do Direto com a Adri acontecem todas as terças e quintas, às 8 horas da noite. E como é que funciona? Para que ela serve, na verdade? A gente sempre fala sobre alimentação e sobre combater as inflamações através da alimentação de uma maneira natural. Então aqui eu tô para ajudar você com assuntos que muitas vezes são difíceis, né, da gente abordar, porque eles são meio confusos quando a gente fala de inflamação e de condições. E aqui a gente tem esse momento aí para trocar ideia, para eu dividir com vocês um pouco que eu sei. E também no final da nossa live a gente sempre parte para as perguntas de vocês, tá? Então só para lembrar também que eu tenho minha colinha aqui, que é o meu computador, que fica aqui do meu lado, onde eu dou uma olhadinha para não perder nada, né? Para que tudo o que eu realmente desenvolvi para dar para vocês seja falado, né? Então, às vezes, vocês podem ver que eu tô olhando aqui pra minha colinha, que é o meu computador. E a ideia é o quê? Que vocês, no decorrer da nossa conversa, vocês vão colocando, ó, as perguntas de vocês aqui mesmo no chat, tá? E no final aí de meia horinha que a gente normalmente coloca o conteúdo da aula, a gente vai responder as perguntas, ok? Então, beleza. E hoje o assunto é muito interessante porque, assim, para quem sabe também, e tá na minissérie gratuita que começou na segunda-feira passada, né? Nessa segunda-feira, a gente fala muito sobre as condições inflamatórias, né? E eu tenho recebido muitos comentários sobre os processos digestivos, né? E doenças causadas no trato digestivo e intestinal. Né? Então é um dos grandes distúrbios aí das pessoas, é um dos grandes problemas que as pessoas enfrentam, né? E muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer, né? Então é um assunto que dentro do mundo aí que eu vivo, das minhas mentoradas, das minhas alunas, é o top 1, né? Então é um dos principais sintomas e condições que a gente recebe, que eu recebo aqui para tratar, é esse tipo gastrointestinal. Então a ideia é que a gente realmente fale dessa específica condição, né, que envolve aí o sistema gastrointestinal, e para a gente entender um pouquinho, então, o que elas são, por que elas existem, né, quais são as principais doenças, né, e sintomas relacionados com as condições gastrointestinais, e depois a gente vai falar um pouquinho do que causa isso e algumas prevenções de como a gente pode tratar de maneira saudável e natural essas doenças, ok? Então, vamos lá, olha só. Então hoje a gente vai falar sobre essas condições, que a gente vai explorar algumas condições digestivas e o que são essas doenças ou condições digestivas, tá? Então são todos os sintomas e doenças, sejam autoimunes, sejam crônicas, que afetam principalmente o sistema gastrointestinal. Para quem está acompanhando a minissérie, já entendeu que existem tipos inflamatórios, né? E que dependendo da inflamação, que ela é única e ela acontece sempre no nosso intestino. Então, a causa da inflamação é sempre a inflamação da parede intestinal, da parede do intestino delgado. Só que a maneira que o indivíduo tem de manifestar essa inflamação são de diversas formas. Então, tem gente que tem mais o tipo gástrico, tem gente que tem mais o tipo estresse, tem gente que tem mais o tipo autoimune, né? Isso tá na aula 2, se você não assistiu, corre lá, porque a gente tá falando muito sobre esses tipos. E hoje a gente vai falar do tipo gástrico, na verdade, que tem muito a ver com o tipo gástrico. Então, quais são essas condições, né? São doenças e condições, né, e sintomas que afetam muito o quê? O trato digestivo. A gente tá falando aqui de inchaço no estômago, a gente tá falando aqui de doença de Crohn, a gente tá falando aqui de síndrome do intestino irritável, a gente tá falando que mais aqui? De colite ulcerativa. Então, tudo isso a gente vai falar um pouco, que são essas doenças que têm muita relação com o nosso intestino e com o nosso estômago, tá bom? Então, vamos lá. E aí, de novo, né? Por que eu escolhi esse tema? Primeiro porque é uma questão que envolve muita gente, principalmente eu tô percebendo isso na minissérie, tá? E também porque é um dos assuntos que mais
que é pelo qual mais me procuram. Então eu adoro esse assunto, eu tive muitos sintomas relacionados com essa parte gastrointestinal, então eu gosto muito de abordar e realmente eu acho que é muito importante a gente abordar esse tipo de assunto. Então vamos lá, olha só. O que a gente vai falar? Então, quando a gente sofre de problemas relacionados com o nosso sistema gastrointestinal, a gente pode ter vários problemas. Então, a gente pode ter um problema de pele, a gente pode ter inchaço no estômago, a gente pode ter azia, a gente pode ter má digestão, a gente pode ter flatulência. Só que muitas vezes a gente pode ter fadiga e a gente pode ter, de repente, como eu falei, uma doença de pele. Aí você pensa assim, nossa, mas um problema de pele, uma fadiga, não está diretamente relacionado com o nosso sistema gastrointestinal, né, Dri? Por que ele tem a ver? Porque lembra, tudo acontece no nosso intestino. Então, às vezes, a gente está com um problema aqui no intestino, mas a gente manifesta de outra forma. Tá? Então, é muito importante a gente fazer essa ligação. Fazer essa ligação para a gente entender que assim, não é porque a manifestação não está no intestino que você não tem a parede do intestino irritada, tá? Inflamada. Então, olha, o que a gente vai falar hoje? Então, quais são os sintomas mais comuns, né, das doenças relacionadas com o sistema gastrointestinal? Quais são as doenças mais importantes relacionadas com esse tipo de sintoma, tá? E como é que a gente pode tratar esses sintomas de maneira natural? Como é que a gente faz um protocolo de uma maneira mais natural possível para não ficar se entupindo de remédio, né? Então, muitas vezes a gente sabe que a gente sai do médico, eu já tive várias alunas que chegaram até mim, as mentoradas, falaram, não aguento mais, eu fui no médico, cada um fala uma coisa, cada um me dá uma coisa para tomar, eu já nem sei mais o que eu tomo ou o que eu faço, porque às vezes melhora, eu não sei porque melhora, aí no outro dia não melhora, porque eu também não sei, o médico fala uma coisa, eu faço um exame, eu mudo de nutricionista e a coisa só complica e só aumenta, né? Quem não tá sofrendo isso, né? Me diga aí. Quem já não sofreu isso, né? E quem sofreu, levanta a mãozinha, porque realmente é um problema corriqueiro das pessoas, né? As pessoas não sabem como resolver. E a medicina tradicional, infelizmente, ela não tem esse poder ainda, né? Ela não tem esse poder de trabalhar a causa de uma doença. Muitas vezes a gente acaba o quê? A gente acaba falando de tapar buraco, que é um pouco da operação Band-Aid que eu falo na primeira aula, né? Pra quem não viu a minissérie também corre lá e assiste. Que é o quê? A gente acaba, o sistema convencional, né, de tratamento, ele acaba só tapando o quê? A ferida. Então vai lá, te dá um antibiótico, vai lá, te dá um antiácido, vai lá, te dá um digestivo, uma enzima. Só que assim, amanhã você tá com dor de novo, né? Então não adianta só tapar o ferimento. A gente tem que trabalhar na causa do problema, tá? Então, olha lá. Quais são os sintomas? Eu vou ler aqui pra vocês, que são mais comuns, tá? Quando a gente fala de doenças e sintomas relacionados com o nosso sistema digestório, com o nosso trato intestinal. Inchaço no estômago, dores abdominais, diarreia, cólica, constipação, queimação no estômago, indigestão, dor nas costas. Olha que interessante, gente. Às vezes a gente acha que, mas a dor nas costas não tem nada a ver com o meu sistema digestivo. Tem, tá? Então, dor nas costas, mudança de humor é outra característica, mas a mudança de humor, o que tem a ver a mudança do humor com o intestino? A gente vai falar já sobre isso, mas assim, uma coisa está diretamente ligada à outra, né? O nosso cérebro, a nossa ligação intestino-cérebro é muito direta, né? Então a gente sabe que as células, não sei se eu já falei isso em outra live, mas é legal repetir aqui, as mesmas células que vão para o nosso cérebro são produzidas no nosso intestino. Então é o mesmo tipo de célula. Então eles estão completamente ligados. Fadiga, que eu falei também, que é um sintoma super comum, né, dos problemas gastrointestinais, e a disfunção do sistema imunológico, né, que a gente até falou na aula passada sobre nossa digestão, passada ou retrasada, e a gente falou sobre como é que nosso sistema imunológico ele é afetado quando a gente não está com a nossa digestão funcionando bem, tá? Então tem muita coisa aí que está relacionada e a ideia é realmente a gente conseguir fazer com que isso se encaixe e que vocês parem de sofrer sem precisar, né? E que vocês consigam ter uma solução prática, simples e natural, né? Porque acho que é isso que todo mundo quer, viver bem, viver com tranquilidade, viver com prazer, viver plenamente, tá? Então vamos lá, olha só. Então, todos esses sintomas, eles têm uma coisa em comum, pessoal. Então, eles têm uma coisa em comum, que é o intestino, tá? Se a gente pensar em todas as doenças que acontecem, mesmo as mudanças de humor, a fadiga, elas parecem ser problemas isolados, mas elas estão totalmente ligadas com o nosso intestino, tá bom? Então, o que acontece, né? Quais são os sintomas de que você pode estar experimentando
um tipo de doença ou sintoma ou reação que tem a ver com o seu trato intestinal. Intolerância a determinados alimentos. Então, de repente, você come um pão, você come alguma coisa que tem trigo, você come alguma coisa que tem lactose, e de repente, coisas que você não tinha problema, coisas que você não era intolerante, não era sensível, você começa a ser. Ah, Adri, mas será que isso daí não é da moda? Todo mundo agora é intolerante a glúten e a lactose, né? Isso aí também é meio balela, então. O que acontece hoje? A gente está se alimentando muito mal versus antigamente, então a gente tem um problema sério com os alimentos processados. Os alimentos processados estão cheios de alimentos, de ingredientes pró-inflamatórios, e a quantidade de glúten que é inserido nesses alimentos processados ela é infinitamente maior do que há 30, 50 anos atrás. Então não é que de repente todo mundo começou a falar de glúten, é porque de repente a indústria começou a produzir alimentos que são muito ruins para a nossa saúde. E a concentração de glúten é muito grande em tudo, a concentração de sódio é muito grande, de açúcar é muito grande, né? De química mesmo, de coisas artificiais é muito grande. Então, assim, acontece, tá, gente? Não é frescura, não é moda. A gente tem que ter, sim, muita consciência em relação ao que a gente coloca dentro da boca da gente, porque tem muito a ver. Então, normalmente, o que acontece? Será que eu tenho sintomas? Quando a gente começar a ter algum tipo de intolerância, de sensibilidade a algum alimento que a gente não tinha, ou se a gente começar a sentir coisas que a gente normalmente não sentia comendo aquele alimento, já é um sinal de que a gente começa a ter um problema aí que pode sofrer sim o sistema gastrointestinal, tá? Aí vem algumas doenças, vamos falar de doenças agora que estão diretamente ligadas a esse ponto aí que envolve o sistema digestivo e gastrointestinal. Então, a doença celíaca é uma das doenças, né? Não sei quem tem doença celíaca aí, quem tiver faz eu aí, doença celíaca, só para saber o que cada um tem aí, vai me ajudar bastante eu saber quem são as pessoas que estão aqui. Eu acho que vai ser legal. E doença celíaca, que na verdade é o quê? São pessoas que foram diagnosticadas com intolerância realmente ao glúten, né? Então o glúten ele faz um papel de inimigo e ele vai quebrando essa parede intestinal. Então a inflamação ela acontece porque a pessoa tem alergia ao glúten, né? E essa alergia ao glúten acaba trazendo vários problemas para a pessoa. Então a doença celíaca é diagnosticada dentro desse mundo aí, tá bom? Então, ó, tô vendo aqui já, ó. Eu não sei se a Lu é celíaca ou é eu que tenho, né? Enxaqueca, refluxo, né? Enfim, tem gente já começando a falar aqui, mas que bom, vocês estão comigo aqui, olha só. O filho da Mitiel, da Rochelle, né? Acabou cortando todos aqui em casa, então também tem problema de intolerância. A Liz tem intolerância à lactose e à glúten, então olha, tá vendo? Todo mundo aqui com alguma questão. O outro ponto importante, a outra doença, a outra síndrome, são as doenças relacionadas com as doenças inflamatórias intestinais. Então, são doenças que são causadas através no intestino, né, nesse sistema aqui, do intestino e estômago, e são inflamações intestinais. Do que eu tô falando? Eu tô falando de doença de Crohn, eu tô falando de colite ulcerativa, eu tô falando de síndrome do intestino irritável. Então, todas essas doenças, elas indicam que você tem um problema de inflamação no intestino e no estômago, ok? Então, isso é super importante você diagnosticar. E aí, o que acontece? Que eu queria que vocês começassem a entender e analisar o corpo de vocês, tá? Fezes, sangue nas fezes é um sintoma que vocês têm que, na verdade, observar, entender e procurar ajuda o mais rápido possível, tá? Porque as fezes realmente, se ela tem sangue, ela realmente é um problema, né? E que pode ser tratado, lógico, mas que se vocês tiverem esse tipo de sintoma em casa, eu peço que vocês vá procurar alguém, me manda se for o caso, me manda um privado pra gente ver o que pode fazer, mas assim, sangue nas fezes é um sintoma aí, um red light, né? Então é um sinal vermelho de que vocês têm que cuidar e entender o que está acontecendo, tá bom? Então, dentro dessas doenças inflamatórias, eu falei de doença de Crohn, de colite, né? Que são doenças caracterizadas pelos sintomas de problema inflamatório, tá? Aí, o que acontece?
Aí o que acontece? Tem a síndrome do intestino irritável. Dri, mas não é a mesma coisa? Síndrome do intestino irritável, com colite ulcerativa e doença de Crohn? Não, tá? A síndrome do intestino irritável é uma síndrome. E o que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sintomas, tá? Que muitas vezes, pessoal, e é isso que eu quero colocar aqui, a medicina, os médicos, a clínica hoje médica não consegue dar um resultado específico do que é. Porque é um conjunto de vários sintomas, tá? Mas é uma síndrome, é uma coleção de sintomas que é muito difícil de identificar, tá? E esses casos eu tenho muita experiência, porque a maioria tem muita gente com síndrome do intestino irritável que vai me procurar, né? Porque fica perdido, sem saber o que fazer. Muitas vezes os médicos não acham uma solução, faz um monte de exame, não consegue encontrar e fica aí sofrendo. E vem muito frustrado a me procurar, né? E falar assim, olha, eu já tentei de tudo, não tô conseguindo e eu preciso de ajuda, tá? Então isso é muito importante. Eu aconselho que vocês façam normalmente, faz um exame de fezes, eu acho que é importante, uma colonoscopia é importante, né? Enfim, todos esses exames, eles são importantes pra gente identificar alguma coisa, tá bom? Então, a síndrome do intestino irritável, ela é muito comum, tá? Mas é diferente de uma doença inflamatória intestinal, tá? Que já é uma doença crônica, às vezes uma doença autoimune, e a síndrome do intestino irritável são um conjunto de sintomas, mas que afetam o nosso sistema aqui digestório. E aí uma coisa interessante é assim, quem aqui do grupo que tá aqui comigo agora tem SIBO? E quem sabe o que é SIBO? Eu vou explicar rapidamente o que é SIBO, tá? E a gente vai falar isso em outra aula, em outra live, porque ele é bem legal esse assunto, mas eu vou só falar um pouco porque que o SIBO tem uma relação muito forte com a síndrome do intestino irritável. O SIBO quer dizer na verdade em inglês é SIBO, né? Mas em português quer dizer supercrescimento de bactérias no intestino delgado. Deixa eu explicar muito bem deixa eu explicar para vocês um pouquinho como é que funciona o nosso sistema e a nossa microbiona, né? Para vocês entenderem por que esse SIBO ele é complicado aí, a gente tem que entender. A maioria das bactérias, elas se concentram no nosso intestino grosso, tá? Não é no intestino delgado. Algumas sim no intestino delgado, mas a maioria das nossas bactérias, boas e ruins, elas se encontram no nosso intestino grosso. O que acontece muitas vezes? Quando a gente tem SIBO, que é esse supercrescimento bacteriano no intestino delgado, é que algumas bactérias passam a proliferar, a crescer no nosso intestino delgado, né? E o que acontece? O nosso intestino delgado, ele é o órgão principal para fazer digestão, é onde acontece a maioria da nossa digestão e é onde acontece uma coisa muito importante, que é a absorção dos nutrientes. Então imagina só, se a gente tem bactérias ali que não deveriam estar, elas começam o quê? A inflamar a parede do intestino. Lembra das redinhas que eu costumo falar? Que o nosso intestino delgado é como se fosse uma redinha cheia de furinhos bem pequenininhos. Quando a gente tem bactéria aqui, que não é pra estar, e elas começam a crescer, esse furinho pequenininho de uma redinha, ele abre, ele rasga, ele fica maior. E quando ele fica maior, ele começa o quê? A ter problema de inflamação. Então você começa a ter um intestino inflamado, e aí o que acontece automaticamente? Você passa a não digerir os alimentos muito bem, e você passa a não absorver os nutrientes. E isso é super importante, porque pensa bem, muitas vezes o que acontece com algumas pessoas? Começa a comer super bem, come tudo que o médico fala, mas não desinflama, não sabe que tem SIBO, não sabe que tem síndrome do intestino irritável, e aí não consegue o quê? Não consegue desinflamar e não consegue absorver os nutrientes. Mas não consegue absorver os nutrientes porque não desinflamou o intestino primeiro, tá? Então o que é importante? E foi diagnosticado recentemente, há alguns anos, estão sendo feitos vários estudos clínicos, e o que foi identificado? Isso é muito interessante. As pessoas que têm, foi feito um estudo com pessoas que tinham síndrome do intestino irritável, e 86% dessas pessoas que tinham a síndrome do intestino irritável foi diagnosticado o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, olha só, o que eu quero dizer com isso? Que provavelmente a maioria das pessoas que têm a síndrome do intestino irritável, elas também têm SIBO. Então é uma coisa bem legal, porque na mentoria, no trabalho que eu faço com as meninas, né, e com o pessoal, né, agora tá vindo um monte de homens também, que tá bem legal, porque a gente tinha uma gama muito grande de mulheres, mas acho que os homens agora começaram a perceber que eles também têm que tomar conta da saúde, né? E aí o que a gente faz normalmente? A gente entende que a probabilidade de você ter a síndrome do intestino irritável e ter o SIBO é muito grande. Então tratar esse supercrescimento, fazer com que essas bactérias saiam do intestino delgado, você consiga limpar elas e elas, né, voltem para o intestino grosso, que é onde elas devem ficar,
é muito importante, tá? Então, é bem interessante falar um pouco de SIBO para vocês entenderem, ok? Então, a gente falou o que é SIBO, eu expliquei para vocês, e aí olha o que é interessante. Quando a gente tem SIBO, então, a gente começa a não ter o nosso sistema intestinal, né? O intestino não está funcionando bem, porque ele começa a inflamar, a gente começa a não se nutrir, porque a gente não consegue absorver esses nutrientes, que é a comida que a gente come, a gente não consegue, e aí a gente começa a manifestar várias síndromes e várias doenças sistemáticas, como fibromialgia, como fadiga, né? E aí você fala, mas como aconteceu isso? Aconteceu por isso, você tá o quê? Você não tá conseguindo absorver os nutrientes da comida que você tá comendo, porque o seu organismo tá todo errado. Aí você tá com o seu sistema imunológico lá embaixo, né? Porque você não tá conseguindo se nutrir, você pode comer, mas você não tá nutrida. Aí você começa a ficar ansiosa, e aí você pode desencadear, principalmente fibromialgia, você pode desencadear problema de digestão, você pode desencadear várias coisas aqui, deixa eu ver o que mais que tem aqui que é importante eu falar. Principalmente a fibromialgia, olha que interessante. Ó, fadiga crônica, mudança de humor, então tudo isso, pessoal, é proveniente do quê? De uma má absorção dos seus nutrientes. Por quê? Porque você está inflamada. Por quê? Porque às vezes você tem SIBO e nem sabe. Ok? Então, isso é muito importante. Isso é legal, olha só. Como é que você diagnostica se você tem SIBO ou não, tá? É possível fazer um teste? Tá, pessoal? Vocês podem procurar em laboratórios, né, que fazem esse tipo de exame. O exame, ele chama teste respiratório. O exame chama teste respiratório de hidrogênio. Ele é super fácil de fazer, ele não é um teste que vai te machucar, que vai ser, né, ele vai ser bem tranquilo. Você vai respirar, é uma amostra da sua respiração. E olha só, o que vai ser feito com essa amostra? Vai ser detectado se existe hidrogênio ou não naquela amostra de respiração. Por quê? Porque as bactérias, se elas estiverem presentes lá onde elas não têm que estar, elas produzem esse gás, que é o hidrogênio, quando elas fermentam a comida que elas digerem. Então, uma maneira de você entender que você tem SIBO é saber que se tem hidrogênio na respiração, é porque tem esse gás, porque é a fermentação da comidinha da bactéria que está lá. Então, é um exame bem legal que dá para diagnosticar. Normalmente, quando eu estou fazendo a mentoria, eu peço para um profissional pedir esse exame para a gente detectar se tem SIBO ou não, para poder fazer o tratamento, ok? Que mais? Vamos lá. Então, olha, tem algumas causas, né, específicas, e são as mais fortes, se você pensar assim, que causam esse tipo de doença gastrointestinal. Uma das coisas importantes que você tem que pensar é assim: o seu histórico é verificar se você consumiu ou consome muito anticoncepcional ou muito antibiótico, tá? Principalmente antibiótico. Por quê? Porque o antibiótico, ele é importante, não tô dizendo que ele não é, tá? Eu já falo isso sempre nas minhas aulas. Tomem cuidado com o antibiótico, para não tomar antibiótico para tudo. Às vezes não precisa e a gente toma. Ah, vou tomar, né? Qualquer coisa, já tô matando o que eu não sei o que é, mas pelo menos já tô matando. Só que assim, quando a gente toma um antibiótico, a gente mata as bactérias para poder acabar com as infecções que a gente está vivendo, mas a gente também mata as bactérias boas, que são importantes, principalmente para quê? Para fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, as nossas bactérias do bem, elas são o quê? Elas são à frente aí dos nossos soldadinhos de chumbo, que elas são responsáveis por fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, quando a gente toma antibiótico, a gente está matando as bactérias que não fazem bem pra gente, mas a gente também está matando as que fazem bem pra gente. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de antibiótico que a gente ingere, tá? E aí sempre, já falei também isso uma vez, vou repetir aqui de novo, toda vez que a gente estiver tomando o antibiótico, a gente tomar algum alimento, principalmente os fermentados, que foi da aula passada, a gente tomar aí uma dose de probióticos também forte, junto com o antibiótico, para a gente promover esse crescimento de bactérias boas, dos probióticos no nosso sistema, enquanto a gente está tomando antibiótico, é super importante. Ok? E aí, o que acontece?
Então, se a gente toma antibiótico e a gente não cuida do nosso intestino, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma proliferação, um desequilíbrio da flora intestinal. E a gente vai ter o quê? O que a gente chama de disbiose, que é esse desequilíbrio, né, das bactérias boas e ruins, elas não estão em equilíbrio, e aí você pode ter o quê? Você pode ter uma cândida, que são fungos que estão lá a mais do que precisa, você pode ter um supercrescimento bacteriano de uma bactéria que não é legal, você pode ter uma intolerância alimentar, porque o teu intestino não está funcionando bem. Então, vocês percebem que uma coisa desencadeia a outra? Que às vezes você fala, nossa, mas eu não tenho isso, como é que de repente eu vim ter? Porque uma coisa liga a outra. Então, quanto antes a gente diagnosticar e quanto antes a gente mudar a nossa alimentação, mais rápido vai ser essa virada de jogo que vocês vão ter, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o link direto que a gente tem com o nosso cérebro e intestino, tá? Eu já falei pra vocês que as mesmas células, até falei que as mesmas células que a gente tem, que são programadas quando a gente é um feto, né, quando a gente começa a desenvolver, os mesmos tipos de células que estão aqui se produzindo no nosso cérebro são a do intestino. Então, olha que legal, eles têm muita similaridade em relação à parte celular, tá? Então, existe uma relação muito forte entre intestino e cérebro. Vou te contar aqui uma coisa, se eu chegar pra você, algumas pessoas não, mas a maioria, ó, daqui 10 minutos você vai falar tudo que a Adri falou nessa live pra 10 mil pessoas, você vai subir lá no palco e vai repetir tudo que ela falou aqui. Primeira coisa que você vai pensar, vai dar aquele frio na barriga, às vezes dá um piriri, você vai no banheiro, porque você vai ter uma mudança aí, né, na sua flora intestinal. Por quê, gente? Porque uma coisa está ligada à outra. Né? A gente passa uma mensagem pro cérebro que aqui celular tem sim uma relação muito grande do cérebro com o intestino, tá? Então, o nosso sistema nervoso, ele é muito bloqueado quando a gente tá o quê? Quando a gente tá ansioso, quando a gente tá estressado. Então, é muito importante a gente se ligar. Porque esse mundo aí que a gente está vivendo, cheio de estresse, cheio de nervoso, a gente não tem paciência para nada, a gente está desencadeando uma situação neurológica, né, celular aqui, mas que vai afetar o intestino. E aí vai o quê? Quando a gente tem esse tipo de reação, com muita ansiedade, com muito estresse, o nosso sistema digestivo ele vai bloquear. E quando ele bloqueia, vai causar uma inflamação intestinal. E aí pode vir todos esses problemas que a gente tem e a gente não sabe de onde vem. Ok? E aí, outra coisa importante é a gente não comer corretamente. Então a gente deve comer corretamente. Quantas vezes a gente senta para comer devagar? Às vezes a gente está comendo aqui no computador, está comendo aqui falando com o filho, está comendo aqui falando com o chefe, né? Depois nem lembra o que comeu. Gente, ó, a digestão começa na boca. Começa na saliva. A saliva já produz aqui enzimas que são responsáveis para quebrar as moléculas, para quando chegar aqui no nosso estômago e no nosso intestino, lembra que eu te falei para vocês que é aqui que acontece a maioria da nossa digestão, ela vai estar propícia para uma digestão boa. Então, ó, se alimentar bem, comer bem, mastigar, é importante, né? Ajuda o seu intestino, ajuda os seus órgãos a trabalhar. Morde primeiro, essa saliva, essa salivação, tudo isso já é um processo muito importante para você continuar. Então, isso é super importante. Então, uma das causas dessas doenças gastrointestinais, sim, tem a ver com mastigação, sim, tem a ver com você comer com tranquilidade e consciência, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as terapias naturais que a gente pode ter, que a gente pode fazer, para ajudar vocês nessa condução de quem tem esse tipo de inflamação, tá? Esse tipo de problema voltado pro gastrointestinal. Primeira coisa é sangue nas fezes, né? Teve sangue nas fezes, pessoal, vai ver. Tá? Vai fazer uma colonoscopia, vai fazer o exame de fezes, né? É importante você checar, porque pode ser apenas uma síndrome qualquer aí, né? Que a gente pode realmente saber o que é e cuidar, principalmente com a alimentação, mas pode ser uma coisa também um pouco mais evoluída. Então é importante ver, porque não é normal que vocês realmente saibam o que está acontecendo com vocês. E se for uma questão que já está diagnosticada, então se você aí que está me ouvindo já está diagnosticado com SIBO, ou diagnosticado com síndrome do intestino irritável, ou com Crohn, ou com colite ulcerativa, então com tudo isso daí, eu vou te passar agora um beabá, 3 passos para você começar a entender e começar a combater o seu organismo aí para melhorar, tá? O primeiro passo que você tem que fazer é equilibrar a sua flora intestinal. Como é que você faz isso? Primeira coisa, você vai fazer o exame, vai primeiro entender se realmente você tem, se foi diagnosticado, você tem que o quê? Você tem que tirar aquilo que faz bem
Aliás, tirar aquilo que faz mal pra você e inserir aquilo que faz bem. Então, o que faz mal, eu já falei, muita coisa, né? Mas assim, os alimentos processados, o açúcar, dependendo do tipo aqui, ó, os alimentos muito ácidos são importantes você tirar. Os alimentos que são super processados, ou alimentos fritos, né, conservantes, então tudo isso vai atacar demais o seu organismo. Então é preciso tirar. E colocar alguns alimentos que vão ajudar. Então os probióticos é uma maneira legal, o vinagre de maçã, o kefir, o chucrute, então todos esses alimentos são super importantes para você o quê? Desenvolver essa flora intestinal e trazer o quê? Um equilíbrio para você acabar com essa desbiose. Então a primeira coisa é desinflamar o seu intestino, né? Tirando aquilo que faz mal. Tá? Deixando ele limpo, descansar o seu intestino para depois o quê? A gente colocar os probióticos e conseguir fazer esse equilíbrio na sua flora intestinal e acabar com essa inflamação na parede intestinal, tá? Então, povoar com as bactérias do bem é super importante. Então, como é que você vai povoar? Dri, posso tomar suplemento? Depende, tá? Se você estiver inflamado, se teu organismo não tiver com o intestino bem, como é que eu vou Pedri, você não acaba. Isso é um grande, sinal verde de que você está fazendo a coisa certa. Então, primeira coisa, você vai o quê? Você vai trabalhar o seu intestino. Então, vai limpar, vai tirar tudo que te faz mal para você melhorar a sua parede intestinal e acabar com todas as inflamações ali na parede intestinal. Depois, você vai fazer o quê? Você vai balancear os seus probióticos, né? Para você ter o quê? Uma microbiota, né? Boa, equilibrada, que vocês tenham tanto as bactérias do bem como as bactérias nocivas em equilíbrio, para que tudo fique bem, como com probióticos naturais, tá? E depois você vai o quê? Introduzir esses alimentos que você tirou para ver como é que você reage. Então assim, você tirou glúten, lactose, o açúcar e os alimentos processados, não deveriam nunca ser colocados de volta, mas enfim, Dri, tô com vontade de tomar leite de novo, tô com vontade de comer pão. A ideia é que você coloque, mas coloque devagar, um depois do outro, dá uns dias aí de preferência para você ver como é que você reagiu, aí você consegue saber se você já tá bem ou não, porque tem pessoas, por exemplo, se você tem um problema celíaco, você não vai poder nunca comer nada com glúten. Mas se você teve só uma intolerância a algum alimento em função da inflamação no seu intestino delgado, você sim pode voltar a comer, desde que você limpe e desinflame o seu organismo, tá? Então são 3 passos super importantes, super legais, que podem ajudar muito vocês e que vocês tenham aí esse beabá. Muito importante, pessoal, procurem um médico que esteja ligado, esteja alinhado com a proposta de vocês. Não adianta nada vocês irem no médico que só sabe dar remédio e que só sabe mandar fazer exame, porque ele não vai, não é nem porque ele não quer. Ele não vai falar de alimentação porque ele não sabe sobre isso. Não foi para isso que ele estudou. Então, se esse é o ramo, se esse é o caminho que vocês querem seguir, vocês procurem um médico, um profissional, para estar junto comigo aqui, se a gente tô falando aqui com vocês sobre alimentação, para estar junto com você na hora de você falar o que você está comendo. Porque se você quer um A e o médico ele tá falando B, vocês não vão chegar num acordo. É a mesma coisa que às vezes eu tenho uma amiga que veio falar comigo, porque os meus 2 partos foram partos humanizados, né? Não tomei nada, não tomei anestesia, eu brinco que eu não tomei nenhum Tilenol. Só que a médica que eu encontrei e eu procurei, era uma médica que 99% dos partos que ela fazia eram humanizados. Se eu tivesse procurado uma médica tradicional que só faz cesárea, ela ia fazer um prato humanizado em mim? Não. É porque ela não quer? Não, é porque ela não é o expertise dela, não é o que ela sabe fazer. Então, é a mesma coisa com esse tipo de tratamento. Se vocês querem um tratamento mais natural, que prevê todo esse lado integrativo da medicina, procurem um médico que também faça isso, que entenda a importância disso. Porque aí ele vai ser um parceiro para você nessa hora. Ele vai ser um parceiro na hora de poder diagnosticar com você, e junto com a minha ajuda aqui, com os alimentos, vocês vão fazer o quê? Vocês vão otimizar e vocês vão crescer juntos, né? Ele com uma parte clínica, nós aqui com uma alimentação tem a ver, e aí a coisa funciona, senão fica muito difícil, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar, falamos bastante, e agora vamos para as perguntas, vamos responder as perguntas, que eu acho que tem bastante pergunta aqui, vamos ver. Só me responde se vocês gostaram. De novo, é uma aula muito clínica, né? Uma aula muito teórica, que tem muita teoria, né? Então, só me fala se fez sentido, né? Se pra vocês é isso mesmo, se vocês já tinham ouvido falar. Como é que vocês acharam dessa aula? Porque é importante pra mim também, porque eu quero que seja o mais
amigável possível, né? Para que vocês entendam a linguagem. Vamos lá, vamos ver aqui as perguntas. Aqui, ó, vamos ver aqui. Meu duodeno está inflamado. Meu médico me passou esomeprazol e doperidona, é certo? Então, olha só. O que ele está fazendo com você aqui? Ele está colocando um band-aid, tapando um band-aid assim, ele colocou uma gaze, colocou um band-aid e falou, ó, vai pra casa, eu tô te colocando isso aqui, você toma isso daqui. Na verdade, esse esomeprazol é um omeprazol, é um antiácido, né, e é um remédio para o estômago, né, que tem antiácido, que tem, enfim, tem elementos aí que vão ajudar você a melhorar os sintomas da sua dor. Tá? Porque o duodeno é um dos lugares também onde a digestão acontece, ele é muito importante. Acontece no intestino delgado, também no duodeno. Então, o que ele está fazendo é tapar a ferida, né? O que você precisa fazer? Você precisa desinflamar o seu intestino e desinflamar o seu duodeno de outra forma que não só tapar os sintomas, e sim a causa. Como a alimentação é totalmente viável para isso, tá? O que a gente precisava entender é que tipo realmente de inflamação que você está tendo, quais são os sintomas, para a gente poder entender como que seria esse tratamento aí, protocolar, na verdade, um tratamento específico. Vamos lá. Boa noite, pessoal chegando, tem gente chegando atrasado. Ó, a Rochelle tá falando assim, falou do filho dela, né, que tem inflamação. Ó, agora vamos ver, olha, a Marília tem artrite reumatoide. A Vanessa tá falando o seguinte, que especialidade médica ajuda a diagnosticar problemas como inflamação no intestino? Então, você seria um gastro, né, só que assim, é um gastro que tem uma visão integrativa. Hoje existe um ramo da medicina que é uma medicina integrativa. O que é uma medicina integrativa? É uma medicina que consegue entender hoje que todos os órgãos se falam. E não é porque você tem um problema de pele que você tem que passar um creme só. Porque esse problema de pele está envolvido com o seu baço, que está envolvido com o seu intestino, que está envolvido com o seu sistema de repente digestivo que não está funcionando. Então isso se chama medicina integrativa. Então o que eu aconselho? Você, se você for procurar um profissional para entender mais isso, que você busca até um gastro, né? Mas que ele tenha esse aspecto, que tenha uma visão integrativa da coisa, tá? Vamos lá. Que fazer só colonoscopia e dar remédio não funciona. A Luciana está dizendo o seguinte, difícil achar um profissional que faça um diagnóstico correto. Então, Lu, infelizmente, ainda o protocolo da medicina tradicional, dar remédio e fazer exame, tá? Então, como eu falei, procurar, de repente, alternativas diferenciadas, questionar o médico, por que eu tenho que tomar isso? Mas por quê? Isso vai resolver o quê? Né? Porque, assim, senão a gente vai ficar lá vítima de uma situação, né, refém do médico o tempo inteiro. Então, como eu falei agora, procurar alguém que tenha essa visão integrativa pode ajudar muito. O Edu tá falando o seguinte, depressão e ansiedade tem relação com o intestino? Total, Edu, total, tá? Do mesmo jeito que você tem ansiedade, como eu falei, você fica ansioso, fica com medo, com alguma coisa que pode acontecer, vai doer o teu estômago, não vai? E aí você vai ter um reflexo no seu cérebro que vai pro intestino. Então, relação total. Tem um filme, Edu, e pra quem quiser assistir, tem um filme para quem quiser assistir que fala sobre doenças neurológicas, né, problemas realmente de ansiedade, até de autismo e tudo mais, que tem muito a ver com a alimentação e tem muito a ver com a alimentação anti-inflamatória, né? Basicamente algumas gorduras boas e tirar aquilo tudo que a gente tá falando que faz bem, aliás, que faz mal. O filme se chama A Pílula Mágica, The Magic Pill, tá? Tem no YouTube, eu tenho certeza, e eu acho que agora tá no Netflix. Esse filme é muito legal, que fala um pouco sobre como esses problemas que estão ligados à depressão, à ansiedade, autismo, todos esses problemas neurológicos, a gente pode lidar com o intestino. Então, total relação, tá? Total. Ó, duodeno inflamado. Kefir de leite, perfeito. A Zinara tá falando o seguinte... Se eu tenho celulite, a inflamação está na pele? Então, não necessariamente, tá? A celulite também, ela tem um aspecto ali. O que é a celulite, na verdade? A celulite é uma inflamação da pele,
né? Você começa a criar gorduras ali, as gorduras não se dissolvem, elas começam a criar aqueles pontinhos e na verdade é uma inflamação que você tem na área da pele. Quando a gente fala em celulite, você pode ver, se você melhora a sua alimentação, você vai melhorar a sua celulite, tá? Então tá totalmente ligado também com a alimentação, tá? É uma manifestação, vamos lembrar? É uma inflamação que você tem no seu corpo, que tá manifestando na pele, principalmente por causa de alimentação. A Rochelle falou o seguinte de novo: troquei até os protetores solares, tudo vegano. Perfeito. A Lu tá falando o seguinte: quem tem intolerância à lactose pode usar kefir de leite? Sim, Lu. Por quê? Vou explicar mais uma vez. Esse assunto ele é velho, né? Quando a gente faz o kefir de leite, e aí é importante o quê, Lu? Você pensar o seguinte: o kefir tem que ser fermentado pelo menos 24 horas. Por quê? Porque ele vai fermentar e ele vai virar os bichinhos quando ele vai se alimentar de açúcar. Então, o açúcar que é o alimento do kefir para poder virar o iogurte. E onde é que tá o açúcar? Tá no leite integral, por isso que tem que fazer com leite integral, porque é a lactose do leite que vai fazer com que isso se fermente. Então o bichinho vai comer a lactose, vai fermentar o leite e vai virar o kefir de leite. Por isso que é importante você fermentar 24 horas para você absorver toda a lactose que tá lá, que vire a comida do bichinho. Porque senão você pode deixar um pouco de lactose lá e aí não vai fazer tão bem, tá? Então pode total, tá? Porque não tem mais lactose lá, né? Que se você fermentar 24 horas, toda a lactose vai embora, você pode tomar numa boa. E mais que isso, né? Nem porque você tá tomando porque não tem lactose. Além de você não ter mais lactose, você tá tendo um probiótico maravilhoso que vai ajudar aí com as bactérias boas, né? Então ele vai cultivar as bactérias boas no seu organismo. Muito boa aula. Obrigado, querida. Fico feliz que vocês estão gostando. Gostei muito. A diverticulite. Então, diverticulite também, né? Tem a ver com um sistema também intestinal, né? E é uma causa de problema também. A Jaqueline é bom do professor, tá? A Vanessa tá falando que travou. Ela vai rever o que perder depois. A Rochelle falou que tá adorando a live, que bom. Vamos ver aqui. Olha lá, a Sheila tá falando o seguinte: dermatite atópica em criança tem relação com inflamação no intestino? Sim, tá? Lembra, não é porque a dermatite tá aqui na pele que não tem a ver. Tudo acontece no intestino, gente. Pensa que o intestino não é só pro número 1 ou pro número 2, no caso. O intestino, vocês têm que lembrar isso, ó. Se tem alguma coisa que vocês têm que lembrar sobre o intestino é que ele é responsável por fazer a digestão dos seus alimentos que você come e ele vai absorver os nutrientes daquilo que você come. Se você está com o intestino inflamado, o que você está comendo não é absorvido. O que você está comendo não é digerido propriamente. Começa a inflamar e todo o resto é uma cadeia, tá? Então, sim, tem uma relação com o intestino. A Lu está falando o seguinte: não tinha ouvido falar sobre a possibilidade de não estar absorvendo nutrientes. Olha só, às vezes você tem anemia, come e a anemia ela não melhora. Por quê? Porque a gente não absorve. Como é que a gente vai absorver? Como é que um órgão vai fazer o trabalho dele se ele está inflamado? Se tudo está desnivelado e está desequilibrado, né? Então, quando o intestino, a parede do intestino, ela está inflamada, ela está aberta, ela está rasgada, ela não vai absorver os nutrientes, tá? A Vanessa falou o seguinte: que tipo de especialidade médica pode ajudar? A gente já falou. E a Rochelle tá falando o seguinte: vou entrar em contato com você para lhe passar a minha situação e verificar se pode me auxiliar. É possível? Claro, Rochelle. Para quem não sabe, e quem tiver interesse, a gente tem 2 tipos de programa, né, aqui comigo. Um programa que é o Mentoria Quadri, né, que é um programa de mentoria 1 a 1, então é para quem realmente precisa de alguém para segurar na mão, para ficar 1 a 1, então é uma mentoria direta, só eu e você, onde a gente vai buscar o tipo inflamatório, a gente vai chegar muito próximo à inflamação que você tem e vai protocolar especificamente o que a gente tem que fazer no seu caso. Então essa é a mentoria Quadri, que é uma mentoria que eu faço com poucas pessoas, tá? Porque eu não tenho tempo, hoje tá mais escasso ainda, e eu mentoro uma pessoa só. E agora vocês vão saber um pouco mais depois da minissérie, que é o programa Comida que Transforma, né? Que é uma mentoria em grupo,
onde a gente faz o mesmo trabalho, né? Só que com mais pessoas, e pode ser bem legal aí pra vocês, mas você pode sim, Rochelle, entrar em contato e a gente pensa assim numa maneira de auxiliar você. Vou adorar, fico muito feliz em poder ajudar. Tem o lúpus, tem a ver com o intestino, TT? Tem, olha só, gente, que notícia boa que tem, né? Pensa só, se tudo tem a ver com o intestino, e no caso de vocês estão falando algumas coisas que tem totalmente a ver com o intestino, a gente pode curar. E outra, com a alimentação, parar de tomar remédio toda hora, né? Ficar com medo, o lúpus é uma doença que dá muito medo na gente, né? E assim, calma, é respirar, entender e procurar ajuda. Então tem a ver sim com o intestino, ok? A Cacá tá falando o seguinte: minha neta tem 6 anos e tem dermatite atópica. Desde neném, tem muita prisão de ventre. Então, é uma coisa que a gente já pode cuidar desde agora, Cacá, porque ela já pode crescer uma criança saudável sem precisar disso. Sem precisar ter todos esses sintomas, tá? Então, às vezes é uma mudadinha que a gente faz, ingredientes que a gente coloca na alimentação dela que pode mudar todo o cenário. A Selma tá falando o seguinte: usei muito anti-inflamatório por orientações médicas. Por várias vezes, para artrite, tinha muita dor. Hoje estou tomando medicamento para retocolite. Quero muito melhorar fazendo cursos e suas orientações. Ótimo, olha, tô esperando você na próxima turma então, hein? Do Comida que Transforma. Do Comida que Transforma. Mas assim, é isso mesmo, ó. Tomar remédio para artrite... Gente, de verdade, a não ser que for uma cúrcuma, né, em cápsula, né, que é o açafrão, que é muito bom. Agora, ficar tomando corticoide pra dor de artrite, gente, de verdade, é tiro no pé. Você vai estar de novo fazendo o quê? Operação Band-Aid, cuidando do quê? Do ferimento. Você vai lá, toma corticoide, aí fica feliz, tranquila, não tem mais dor. Mentira que você fica toda inchada, né? Porque a corticoide dá um monte de efeitos colaterais, principalmente o inchaço, e estraga um monte de órgão. Então, assim, vamos pensar, que bom, Selma, que você tá aqui, que bom que você quer melhorar, que bom que você vai fazer o curso, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. O Eugênio tá falando: oi, Eugênio, tudo bem? A gente conversou alguns dias aí, né? Esses dias aí da minissérie. Eu vi que você tá super envolvido lá, fazendo perguntas lá no Telegram. Seja bem-vindo. Ele tá perguntando o seguinte: ozonioterapia retal desinflama mesmo? Então, não conheço muito bem, tá, gente? Até vou pesquisar melhor pra te falar. Não tenho muita experiência pra te falar. Ele ajuda, tá? Como uma acupuntura ajuda para quem tem candidíase, por exemplo. Para quem tem fungo, a candidíase, ela ajusta muito a nossa parede, os nossos sistemas para melhorar o sistema imunológico. Então, esse tipo de terapia pode ajudar, mas, de novo, a gente tem que entender o todo, né? A gente tem que entender o que realmente está te fazendo, quais são as outras condições que você tem para a gente poder diagnosticar de uma forma geral. Mas, com certeza, ele pode ajudar com um pedaço da história. A Ju tá falando o seguinte: qual o tempo mínimo para dieta anti-inflamatória fazer um bom efeito? Ótima pergunta, olha só. No programa Comida que Transforma, né, que eu faço com a mentoria em grupo, normalmente o que a gente faz, por isso que eu falo muito sobre 6 semanas. Tem gente que diminui os sintomas e para de tomar remédio em 4 semanas. Né? Eu já tive alunas minhas que antes das 6 semanas de curso, elas já tinham praticamente tirado o remédio e não tá tomando mais nada e tá vivendo super bem. Então, assim, isso depende muito de como a pessoa tá. Outra coisa que depende muito, Ju, depende muito quanto você tá disposta a mudar. Porque assim, eu posso estar aqui falando um monte de coisa pra você, te dando todo o material, te dando toda a teoria, segurar na sua mão, nas mentorias você tá lá comigo, a gente tá falando, mas se você não arregaçar a sua manga e não fazer acontecer, a coisa não vai acontecer, né? Então é muito importante que eu falo também muito isso na minissérie, que você seja protagonista da sua vida, que você encare isso como uma mudança de vida pra você. Né? Então, normalmente, se você fizer um trabalho legal, se você fizer o que está sendo proposto, em um mês eu já vi resultados maravilhosos acontecerem. Psoríase a causa da psoríase seria o glúten? Então, Marcela, várias coisas, tá? A psoríase é um sistema, é uma manifestação inflamatória, muitas vezes gerada por problemas de pele, né? A psoríase é uma delas, tá diretamente ligada com o intestino, tá? E pode sim estar diretamente ligada com o glúten, porque quando a gente não tá com o intestino funcionando bem, as partículas, elas que entram para a corrente sanguínea, como ele não está processando bem, não está nutrindo a gente e absorvendo os nutrientes, passa para a corrente sanguínea glúten.
que não deve passar. E aí a gente faz o quê? A gente tem os nossos anticorpos que vão lá pra lutar, né, contra esse inimigo que entrou na nossa corrente sanguínea, que é o glúten. E aí a gente começa o quê? A gente começa a ter intolerância, porque a gente cria anticorpos, tá? Então, realmente, pode sim estar relacionado ao glúten. A Selma fez uma pergunta aqui, ó. Gastro, reumato, agora estou fazendo alimentação com você. O que mais você sugere fazer? Vou fazer uma outra colonoscopia amanhã. Não, Selma, acho que você tá bem. Você já tá com uma gastro, com uma reumato, agora você vai começar aqui comigo. Então, assim, vamos entender primeiro. E o que é mais importante, Selma? A gente fazer o passo a passo. Tem muito médico por aí, tem muito profissional por aí que sabe mais ou menos da história, mas que faz assim, dá tudo de uma vez. Aí manda você comprar um monte de remédio, um monte de suplemento, sem ordem, sem entender o que você é, sem entender o indivíduo, porque na verdade é individualizado. Né? O que serve pra mim pode não servir pra você. Eu posso estar com o intestino inflamado, como você está com o intestino inflamado, mas as minhas manifestações são diferentes das suas. Então isso não dá pra ser uma coisa que funciona pra todo mundo. Tem alguns alimentos que pra você limpar o seu intestino, eles são muito gerais pra todo mundo. Mas dependendo do tipo, e para você ter uma resposta muito mais rápida e efetiva, você tem que ir lá cirurgicamente e adaptar pra cada um, pra qualquer coisa, tá? Então eu acho que você tá super bem aí com o que você tá disposta. Eu tô super feliz aí com a sua disponibilidade. A Fábia tá fazendo a pergunta assim, ó. Oi, Dri, boa noite. Sobre profilaxia com antibiótico. Como reverter esse efeito na microbiota? Então, olha só. Primeira coisa, eu acho que assim, o antibiótico, ele vai te ajudar de novo a tapar os ferimentos, tá? A gente de novo tem que entender e tem que colocar os alimentos que vão fazer bem pra você, os alimentos que não estão fazendo, limpar todo o seu intestino, fechar as redinhas e aí a gente começar a colocar os probióticos para poder ajudar, tá bom? Essa microbiota ela tem que o quê? Mas ela tem que ter o quê? O equilíbrio dessas duas. E como é que você vai conseguir esse equilíbrio se você trazer os probióticos do bem para dentro do seu organismo de maneira natural, que é o que eu aconselho. Ó, o Eugênio tá falando assim, eu não tenho dores articulares, tá? Então, olha só que super exemplo aqui. O Eugênio tá dizendo que não tem dor articular. Por quê? Porque a manifestação dele deve ser de outra forma. Apesar do intestino dele estar inflamado, como provavelmente da maioria das pessoas, a manifestação dele não é pelas vias o quê? Das juntas, não são as articulações. Mas mesmo assim, ele tem um tipo de inflamação que aconteceu aqui no intestino. Aí o gente tá falando, aloe vera desinflama o intestino? Então, sim, a aloe vera é muito bom, mas assim, só ela vai adiantar, Eugênio? Não, é um conjunto de fatores. Eu acho que muitas vezes a gente fica parado numa coisa só. Ah, me falaram que isso aqui é bom pra desinflamar. Uma coisa só não vai fazer verão. É você entender, pegar uma profissional, uma mentora, que consiga o quê? Junto com você, elaborar um plano de ação para que você desinflame o intestino. O aloe vera pode até estar junto, se for o caso da sua inflamação. Mas ele sozinho, ele não vai fazer verão, tá? Olha lá, síndrome de Landau, esofagite, também pode ser alimentar? Sim, com certeza, pode sim. Eu tenho o filho do meu namorado, o Guto, o meu enteado, né? Ele tem essa esofagite, tinha, né? E com a alimentação melhorou demais, né? E agora ele tá voltando a se alimentar bem, né? Ele tem 12 anos, ficou muito tempo aí com uma alimentação super restrita, mas hoje ele já tá começando a se alimentar melhor, já pode comer de tudo, e a esofagite melhorou e a alimentação foi fundamental nesse aspecto, tá? Psoríase tem a ver também, exatamente, pessoal. Hoje vocês estão de parabéns, já estão entendendo direitinho como é que funciona. A psoríase também tem a ver com o intestino, perfeito. A Lu tá falando o seguinte, ó, aumento de enzimas do fígado, o que pode ser? Então, Lu, a gente tem que estudar melhor isso, tá? Depende de qual enzima, o que está acontecendo, quais são os outros sintomas. Eu vi que você me mandou um privado hoje, que você está com todos aqueles protocolos lá, com aqueles sintomas. Mas assim, a gente tem que olhar a sua situação para poder dar uma resposta, tá? Eu fico um pouco insegura de te falar isso, baseado só nessa pergunta que você fez, tá bom? A Ká falou o seguinte, poderia falar sobre acne e intestino? Sim, vamos lá, ó. O que acontece? Quando a gente tem o intestino que tá
inflamado, a gente começa o quê? A gente começa a não absorver os nutrientes, tá? E a gente começa principalmente a intoxicar o nosso intestino. E quando a gente intoxica o nosso intestino, e esse intestino tá rasgado, tá aberto e vai para a corrente sanguínea, a gente começa a intoxicar o nosso corpo. E os problemas de pele nada mais são do que essas toxinas, do que essa inflamação que ela manifesta através do que? Da acne adulta, muitas vezes. Então, é um problema intestinal que está inflamado, onde a gente está o quê? Se intoxicando, e a gente muitas vezes se manifesta essa intoxicação através da pele. Tá? E não, na verdade, nada mais é do que isso. Principalmente assim, muitas vezes tem gente que tem problema de pele, né? Usa Rakutan, essas coisas assim, dá um super resultado? Até dá. Mas eu não sei o quanto isso de longo prazo ele resolve. Eu não tenho conhecimento. Eu sei que se você se alimentar com os ingredientes certos, de maneira correta, os seus problemas de pele são as primeiras coisas que vão sumir, tá? Porque você vai limpar essa toxina que está no seu organismo. Funfit Garopa, vamos lá. Estou com uma inflamação no pé que começou do nada. Já tomei anti-inflamatório, melhorou, mas estourou toda a minha boca. Será que tem a ver com o intestino? Então a gente tem que investigar, tá? Mas se você não tem nenhum outro sintoma, porque assim, lembra que eu falei? Quando a gente tem um problema de inflamação no intestino, na parede do intestino, a gente tem várias coisas acontecendo. Tanto é que na aula 2 da minissérie, muita gente me mandou uma mensagem falando: Dri, eu me identifiquei com 5 tipos de inflamação, e agora? Porque é assim, porque a inflamação, quando ela não acontece só uma coisa. Quando você está com o intestino inflamado, né, que você está perguntando se tem a ver com o intestino, a gente tem várias coisas. Então, o que eu falaria fazer no seu caso? Assista a aula 2 da minissérie, se você estiver acompanhando, e vê se você tem outros sintomas que estão ali, que tem a ver com a sua vida, ou se é realmente só essa inflamação no pé, porque a gente consegue entender melhor. Isso vai fazer toda a diferença. E se você precisar, você me manda um privado lá no Instagram, que a gente conversa aqui no Instagram. Ok? A Maria tá perguntando o seguinte: rosácea tem a ver com o intestino? Sim, pessoal. Ó, rosácea, psoríase, acne adulta, tudo isso tem a ver com inflamação no intestino. Isso é super simples, super simples. É uma das primeiras sintomas que desaparecem muito do nosso sistema, é essa intoxicação aí que a gente tem na pele devido ao intestino inflamado. Vamos lá. Fernanda tá fazendo a seguinte pergunta: tirei o glúten há uma semana, só que estou com muita vontade de comer pão e chocolate. Então, vamos lá, isso é importantíssimo. Quando a gente tira a farinha branca, que principalmente é o trigo que tem glúten, a gente começa a ficar com quase abstinência. Por quê? Porque o nosso organismo está muito acostumado a comer esse tipo de alimento. E a farinha branca, ela tem, assim, como ela vira açúcar muito rápido, a gente vai ter sempre vontade de comer mais. É aquela coisa, se a gente come um pão francês, pelo menos se eu como um pão francês de manhã, eu vou querer comer 5 pães franceses de manhã, porque eu adoro, e assim, é uma coisa que eu já nem como, porque eu sei que não me faz bem, e eu vou querer comer mais de um. Se eu como um pão sem glúten, um pão integral, mais denso, eu vou querer comer metade de um pão. Por quê? Porque ele tem nutrição. Todas as farinhas que são brancas, principalmente superprocessadas, não tem nutrição, tem açúcar. E aí, quando a gente come esse tipo de alimento, o açúcar vai direto para a corrente sanguínea. A gente come um pão que tem farinha branca, isso vai se metabolizar muito rápido e vai virar açúcar no nosso organismo. Aí a gente vai ter um pico, né, de índice glicêmico no nosso organismo, muito alto. A gente vai ficar eufórica, daí a gente vai abaixar, e aí fala assim: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí vem de novo o carboidrato, vem o glúten e vem o chocolate, né? O chocolate é uma das coisas também. Então, é normal, tá? Você ter esses primeiros momentos de muita vontade. E o que eu indico pra você? Se alimente de coisas nutritivas. Então, assim, faz um pão sem glúten gostoso, faz um pão de abóbora, de repente. Tem várias receitas legais de pão sem glúten que você pode fazer pra poder o quê? Acostumar. Porque isso não é uma coisa que é fácil. Tirar açúcar, tirar farinha é muito difícil, porque o nosso organismo ele se vicia com esses alimentos. E aí, quanto mais a gente quer, quanto mais a gente come, mais a gente quer, porque o nosso índice glicêmico vai lá pra cima, tá? Então, segura a onda aí, é normal que você fique assim e já vai melhorar. Se você souber, lógico, o que você tem que substituir, tá? Fê. A Selma falou o seguinte: estaremos juntas nessa batalha, Dri, conto com você. Que ótimo, Selma, também conto com você. Deixa eu ver que oração, gente, tô com medo
Ah, Maria, a gente tem aqui 3 minutos, tá? Eu vou ver se eu consigo responder tudo aqui. Mas se eu não conseguir responder todas as perguntas aqui, depois vocês me chamem no privado pra eu poder responder as perguntas, porque daqui a pouco dá 1 hora, a gente termina a live, não dá pra gente ficar aqui mais tempo. Adorei a live, a Lu tá falando, muitas dúvidas foram esclarecidas, obrigado. Gastrite também tem a ver, com certeza. Iraci, é isso? Iraci. Gratidão, obrigado. Aí te admiro por compartilhar seu conhecimento. Que bom, tô muito feliz que vocês estão aqui. Dri, adorei, como sempre. A Cacá tá me perguntando o seguinte: aonde que eu posso assistir a minissérie que eu me cadastrei? Cacá, se você estiver no grupo do Instagram, tá lá o link que você tem que assistir, tá? Você tem que clicar um link que tem a minissérie e aí você pode assistir. Se você não achar, me chama no privado, fala, Dri, me passa o link que eu preciso ver. E aí eu te mando o link pra você assistir, tá? Mas, pessoal, quem não assistiu, eu tenho 30 segundos pra falar. Quem não assistiu, corre lá pra assistir a minissérie. Ela vai ficar no ar pouquíssimos dias. Então, se você tá afim de arregaçar as mangas, começar aí um movimento diferente no seu organismo, começar 2020 com o pé direito, com essa alimentação que tem a ver com a sua vida, pra poder melhorar, corre lá pra assistir que vocês não vão se arrepender, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito feliz de estar aqui. Até quinta-feira, até terça-feira com Direto com a Dri de novo. Um beijo pra vocês.